Então, pessoal, salve, salve, continuando nossa aula, vamos lá. Então, nas aulas anteriores a gente viu como chega nesse passo aqui, no tratamento dos nossos dados, e agora nós vamos fazer um processo de clusterização. Então, aqui a gente tem os dados dessa forma. Vou apagar, se quiserem deixar como estava, podem deixar, continue na aula anterior. Continue, veja na aula anterior, caso você tenha chegado aqui assim. E aqui nós vamos fazer um processo de clusterização, que é essa etapa que nós estamos fazendo. Então a gente precisa agora do caminhos. Então nós vamos, depois de normalizar, nós vamos chamar aqui o caminhos, esse aqui. Dentro do caminhos, nós vamos executar ele. E quando a gente executa aqui, ele monta clusters. Então ele montou 3 clusters. Cada cluster desse tem uma parte dos dados, tá certo? E ele vai dizer o que montou, quais são os centroides desses clusters, ok? A gente tem aí. Nós vamos precisar do desnormalizer, que ele vincula isso aqui. E os dados normalizados entram aqui. E esses dados do lado do input entram aqui, ok? Fica aqui, ok. Então ele vai executar. Vocês vão perceber como que vai construindo. Então agora nós vamos colocar chama color manager, que vai receber esses dados do desnormalizer. Ok. Nós vamos executar. Ele vai colocar cores, ó, no verde, vermelho e esse marrom. A gente pode mudar a cor aqui do cluster. E agora nós vamos visualizar esse cluster no Scatterplot. Scatterplot tem essa versão aqui do Scatterplotter. Ele vai tentar, na verdade a gente precisa aqui do cluster. Então a gente consegue ver aqui algumas coisas, mas a gente não vai ficar por aqui não. Vamos avançar mais. Ok? Ele deu aqui tá dando um errozinho aqui. Vou apagar esse aqui e tentar pegar um outro. Então, beleza. Quando a gente monta até aqui, se você pegar aqui o table view, dá para perceber que ele coloca aqui, ou seja, quais dados fazem parte de qual grupo. Então ele coloca em cores aí, quem faz parte do cluster 0, do cluster 1, enfim, você começa a visualizar todas essas questões, que é bem legal. Então esse aqui é o caminhos. Existem outros tipos de cluster que a gente pode montar, mas esse aqui é o que eu vou trazer aqui para vocês rapidamente. Vou fechar aqui o Scatterplotter. Cadê o Scatterplotter em JavaScript? Aqui eu tenho o Scatterplotter em JavaScript.
Ele coloca o número de pontos máximo aqui. Se você colocar aqui cluster solução, por exemplo, abrir aqui, aí você vai perceber que ele ainda não está montando direito. Então nós vamos fazer, dar uma continuidade. Então aqui a nível de dados, os dados já estão aqui separados. Então a questão de separar por grupo de padrões está pronto. O que nós vamos fazer é que do normalizer nós vamos partir para do categorical to number, nós vamos partir para outros aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, vou deixar uma saída aqui para o table view, e no table view vai ficar vendo lá os dados. Então, eu vou pegar aqui, na verdade, partindo daqui, caminhos, faz parte, vou ter que fazer tudo de novo mesmo. Eu vou pegar aqui, vou criar um metanode, eu vou chamar isso aqui de caminhos, caminhos, ok. Esse aqui o processo é o caminhos, beleza? Chega dados, transformou. Quando a gente olha aqui, você sabe em qual grupo está cada um dos dados, beleza? Ele já fez um processo de agrupamento aqui, utilizando conceitos de Machine Learning. Certo. Agora nós vamos fazer o outro grupo, que é o clusters hierárquicos. Então é hierarchical cluster desnormalize denormalizer, que é o que nós vamos precisar, e vamos entrar aqui só para copiar esse category to number column filter normalize. Isso aqui vai ser igual em todos, só que como são algoritmos diferentes, nós vamos criar eles separados. Então a gente coloca aqui, ó, continuar a mesma, ou seja, os dados vêm para aqui, desnormalizer vem para aqui, esse clica aqui e esse vem para aqui, ok. Então, hierarchical cluster está executando, ele demora um pouquinho mais, está criando uma hierarquia entre os dados aí. Cada cluster desse trabalha com uma forma de dados diferente. Nós vamos fazer as 4 formas. Então, enquanto ele executa aqui, a parte do column manager vai ser do mesmo jeito. Tem aqui o column, normalizer, o cluster hierárquico aqui, desnormalizer. E aqui eu vou executar o column manager. Vou executar, que já fica esperando a execução. Hierárquico. O dbScan seria uma outra forma de fazer também. Só que eu vou ficar só com essas duas aqui e depois a gente faz uma outra.
E talvez eu traga de um outro projeto que eu fiz algumas coisas para esse, que seria, eu acredito que seria interessante para a gente aplicar aqui. Então vou aguardar esse processamento. Percebam que ele é bem demorado, ele está passando dado por dado aí. Tá, beleza, executou. Vamos ver como é que tá esses dados aqui, né? Então, hierarchical. Se eu fechar ele aqui, não vai dar certo. Deixa eu pegar aqui e colocar um table view. E aqui ele também separa por cores o que ele identifica cada um dos clusters. Aqui a gente pode pegar isso aqui, agrupar, e nós vamos transformar isso aqui no hierarchical cluster. Hierarchical cluster. Pronto. Um cluster por hierarquia e esse aqui. Coloquei para executar de novo. Esse aqui está muito lento aqui nesses dados. Eu vou separar ele. Vamos fazer o seguinte, em vez disso, vamos tentar usar árvores de decisão nesse. Então, imagina só que a gente tem os dados e a gente queira classificar não sexo. Vamos pensar aqui. Tá, o que determina as características que determinam o crime pelo período. Nós vamos fazer isso aqui. Tá, então abrir a documentação aqui. A documentação tá chata aqui. Eu vou achar um outro aqui. Pronto. Eu tenho um outro código aqui. E nós vamos usar ele. A mesma coisa, vindo do caminho, eu vou tomar uma decisão. Então, vou fechar aqui. Que vai ser mais prático. Então é o seguinte, na aula seguinte nós vamos aplicar o PCA. Vou deixar isso aqui para a última parte do nosso curso, que é aplicar o PCA e aplicar aqui o TSIM. Tá bom? Métodos lineares, métodos não lineares para se trabalhar com os dados. Aqui Decision Tree, eu tenho a questão dos gráficos como parte na origem, que é um componente que eu já deixei pronto, que é
column tag. Eu vou pegar aqui o bairro. Cadê o bairro? O tipo do crime, vai ser, a rúbrica é legal. Esse componente que eu fiz aqui, gente, depois eu posso até disponibilizar para vocês também, tá? Deixar ele executando. E nós vamos lá aqui. Nós vamos pegar aqui esse conjunto de dados. Que tudo isso aqui é para a gente fazer a árvore de decisão. Então eu vou finalizar a aula aqui. E nós vamos construir um processo aqui. Que a gente construa a árvore de decisão. Então eu vou trazer isso para vocês. Para a gente analisar junto aqui. Um tipo específico. E a gente vai fazer esse processo de tomada de decisão e fazer o PCA também e outras características que a gente quer fazer. Então a gente já fez o agrupamento via caminhos. Estou aqui tentando fazer só os gráficos, que é de densidade, bar chart, o heatmap, né? Esses gráficos aqui, vou verificar se esse componente, estou testando ver se esse componente se eu consigo aproveitar. Então muita coisa é assim, gente, de algum projeto, estou em um projeto, trago para outro e vice-versa, e a gente vai elaborando. Então eu vou pegar isso aqui, tá? Ele parece que executou com uma observação aqui, beleza. O que eu fiz aqui? Ó? De todos os meus dados, eu disse o seguinte, olha, o homicídio simples, artigo 121, e depois o homicídio qualificado, 121, inciso, parágrafo 2º aqui, são os que mais ocorrem entre os meus dados, e olha o destaque que ele dá, tá? Ok? Eita. Pronto. Apliquei. Ele tem uma observação nos meus dados. Beleza, porque está faltando aqui alguns dados. No baixar cluster. Ah, tá, ok. O erro foi meu. Porque esses dados deveriam estar vindo daqui, ó. Vou interromper. Vamos lá, deveria estar vindo do cluster ligado aqui. Então eu teria essa construção gráfica. Para não confundir vocês, gente, isso aqui nós vamos usar daqui a pouco. Isso aqui ainda está fora da nossa ação. Vamos focar nisso aqui. Fiz o caminhos. Processo de clusterização com vocês. E agora é o seguinte. Então eu tenho aqui o cluster. Revisado em... Aqui tem os 3 grupos possíveis que existem no cluster. Posso alterar aqui, se eu vim aqui no caminhos, a quantidade de números que eu determino. Então existem técnicas para você chegar a esse número de cluster, ok? Então pronto. Então o caminho está aqui. E nós vamos aproveitar toda essa estrutura. Então nessa aula eu copiei aqui, copiei os gráficos. Então eu vou fazer um gráfico do tag cloud, de densidade, baixar. Pronto. Então na próxima aula eu vou focar nesses gráficos, após a gente separar os dados em grupos de padrões semelhantes, que foi o que o Caminhos fez. Ele pegou grupos semelhantes,
calculou e aproximou eles, ok? Então a gente vai começar a enxergar esses grupos na próxima aula.